9h29, nós vamos conversar ao vivo agora na Rádio Bandeirantes com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que se licenciou do cargo nos últimos dias para assumir o mandato de deputado federal e levar à aprovação do projeto que restringe a saída temporária de presos, uma demanda da sociedade. O deputado Derrite, quando estava na Câmara Federal, foi o relator desse projeto, que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, houve a modificação no Senado Federal, voltou para a Câmara e por isso ele foi para Brasília para garantir a aprovação dessa medida que vai favorecer a segurança pública no Brasil. Os ouvintes da Rádio Bandeirantes estão aplaudindo os deputados e senadores por essa aprovação, porque se o preso está lá dentro da cadeia cumprindo a pena, pelo menos crime aqui do lado de fora, esse aí não vai praticar mais. A polícia vai poder correr atrás de novos bandidos. É por aí, né, secretário? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É isso aí, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, depois de décadas sem aprovar uma lei que realmente proteja a sociedade, coloque a vítima no centro do debate, só se produziu legislações que olhavam para o criminoso de maneira romântica, como se ele fosse um coitadinho vítima da sociedade, e nós sabemos que não é. Então, depois de muita luta, eu iniciei esse processo há mais de 5 anos atrás, com um projeto que tratava do fim da saída temporária de preso, uma articulação nos bastidores com o presidente Arthur Lira, para que eu pudesse relatar o projeto. Aí eu juntei mais de 70 propostas que falavam sobre o tema, apresentei um substitutivo, acabando completamente, porque muitos projetos eram mais brandos, né? Reduzia de 5 saídas temporárias para 2, para 1. Eu acabei completamente com a possibilidade dessas saídas nesses feriados, que eles ficam 7 dias livres, sem prestar nenhum tipo de esclarecimento à justiça. E, além disso, a gente colocou o retorno do exame criminológico obrigatório para progressão em qualquer regime de cumprimento de pena e a possibilidade de ampliação da monitoração eletrônica para outros regimes de cumprimento, no caso, o regime aberto. Então, como eu disse, depois de 5 anos de luta, muita batalha, alguns tristes acontecimentos nesse meio termo, né, como a morte do sargento Roger Dias em Minas Gerais, a morte do cabo Silveira, lá do BAEP de Santos, nesse ano, mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, o Congresso Nacional aprovou, depois de um trabalho longo aqui. Eu quero agradecer também ao presidente Arthur Lira e ao governador Tarcísio de Freitas, que foi comigo para Brasília, para que depois que o projeto foi aprovado no Senado, em fevereiro, que a gente pudesse o mais rápido possível pautar e aprovar na Câmara. Foi por isso que eu voltei para a Câmara para ser o relator, porque conheço a matéria e estudo há muitos anos, e para dar a celeridade necessária que o tema tanto merece. Secretário Guilherme Derrite, bom dia. Queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma informação a respeito do último passo desse projeto, que acaba com a saidinha de presos, que é a sanção do presidente da República. Nas suas conversas com deputados do PT, alguém sinalizou alguma coisa? Qual que é o seu feeling? O presidente vai sancionar, vetar ou achar ali um meio termo? Olha, tá todo mundo meio que dividido, né? Tem até o pessoal da esquerda, alguns achando que, olha, não que eles acreditem muito nisso, tá? Alguns adeptos da sanção, eles querem, é melhor sancionar, porque senão a gente vai ter mais uma derrota acachapante no Congresso, porque a maioria dos deputados vai derrubar o veto. Então, como cidadão brasileiro, eu gostaria muito que o presidente da República tivesse a responsabilidade de fazer aquilo que o povo deseja, que o projeto seja sancionado o mais rápido possível, para que a gente possa evitar que novas mortes aconteçam nesse período de saídas temporárias. E se ele optar por vetar o projeto, vai ser um grande erro político da parte dele, como eu mencionei aqui. Em 2022, a gente aprovou com tranquilidade esse projeto, eu fui o relator também, né? Comecei essa luta lá atrás, com 311 votos favoráveis. A nossa votação ela foi superior ao que precisa para alterar a Constituição Federal. Ontem, aliás, não tivemos a votação nominal, porque todo mundo concordou com o projeto. Mas se tivesse votação nominal, dificilmente um deputado votaria contra. Agora, se ele optar por vetar o projeto, vai ser um erro gravíssimo da parte dele, demonstra mais uma vez a grande fragilidade nesse tema da segurança pública, que vem sendo uma tragédia, a política pública do governo federal na área de segurança pública, com escândalos aí, inclusive de criminosos que cumprem pena em presídios de segurança máxima. Isso nunca aconteceu
são fugitivos. Hoje isso é uma triste realidade. Então eu espero que o presidente sancione o projeto de lei, a lei agora aprovada no Congresso, e não faça o veto. Se vier o veto, secretário, o Congresso derruba? Derruba com tranquilidade. Eu faço questão de voltar para o Congresso só para poder votar a derrubada desse eventual e possível veto por parte do presidente. Secretário, tem uma dúvida aí que está no ar, vamos ver se o senhor vai saber responder para nós, né? Essa questão da restrição agora de saída temporária, me parece só que para estudo, né? Foi feito um acordo lá, os presos vão sair com, claro, aqueles que não praticaram crimes graves, você vai ter que ter um vínculo, vai ter que ter algum tipo de monitoramento desse preso quando ele sair. Por isso que eu digo em restrição de saída temporária e não o fim delas, o que seria o ideal, que eu sei que é o seu projeto inicial. Mas foi o que deu para fazer. Isso aí vai valer para todos os casos a partir de agora, ou seja, em junho, setembro, a gente não tem mais essa saída temporária, ou só vale para os crimes que foram cometidos a partir de agora? Não, primeiro, tirar essa dúvida, né, Pedro? Vale para todos os criminosos que estão no cumprimento de pena do regime semiaberto, porque trata-se de uma matéria processual, não uma matéria penal. Se fosse uma matéria penal, aí sim não poderia retroagir em prejuízo de quem responde o crime. Como é uma matéria processual, a corrente majoritária entende que acaba com esse benefício de uma vez por todas, inclusive daqueles que cometeram o crime anteriormente e estão no regime semiaberto de cumprimento de pena. Um outro ponto é falar sobre as restrições. Primeiro, dizer que nós acabamos com aqueles feriadões de 7 dias que os presos eram colocados de maneira deliberada, sem nenhum critério. Em São Paulo, mais de 30 mil, chegamos até 35 mil criminosos sendo liberados para ficar esses 7 dias nessas saídas temporárias. O que foi acrescentado pelo Senado é que dentro de um rol muito pequeno de criminosos que não tenham cometido crime hediondo ou com emprego de violência e grave ameaça, esses sim podem frequentar cursos profissionalizantes, curso superior ou trabalho com carteira assinada. Porém, ele vai poder frequentar, vamos supor que ele teria que retornar no regime semiaberto às 18 horas para o sistema prisional. Se ele frequentar um curso superior das 18h30 até as 22h, às 22h30 ele tem que retornar para o sistema prisional. Então ele só fica liberado única e exclusivamente para frequentar o curso e para, então logo acabe esse período, ele volta para o sistema prisional. E quais presos? Aqueles que não cometeram crimes hediondos com emprego de violência ou grave ameaça. Secretário Guilherme Derritti, secretário de Segurança de São Paulo, falando conosco sobre a aprovação ontem pela Câmara do projeto que não acaba, mas limita muito a possibilidade de saidinha temporária no país. A próxima em São Paulo, secretário, se eu não me engano, está marcada agora para junho. O senhor acha que vai dar tempo de tudo escorrer, aprovação, veto, regulamentação, para que essa saidinha de junho já não aconteça? Bem lembrado, Thaís. Eu quero aqui até fazer um desafio. Caso o presidente não vete, não sancione esse projeto de lei aprovado, essa lei agora aprovada no Congresso Nacional, quem vai ser o responsável por qualquer coisa que aconteça com qualquer vítima aqui em São Paulo ou no Brasil durante a próxima saída temporária? É uma pergunta que eu faço para a população brasileira. Será que o presidente não será também responsável por uma morte, por um estupro, ou por vários, que é o que normalmente acontece? Por isso, eu faço aqui uma cobrança publicamente ao presidente da República, ao governo federal, que sancione o mais rápido possível esse projeto, porque na próxima saída temporária, em junho, os criminosos já não devem ter o direito, esse benefício. Além do que, sabendo que agora a lei foi aprovada, como será que vai ser a postura daqueles que vão sair? Será que eles vão querer voltar ou a maioria deles vai querer ficar fora do sistema prisional? Então é urgente que o presidente sancione esse projeto. O secretário, o exame criminológico voltou também. Como é que ficou o texto final aí? Voltou. Isso a gente aprovou na Câmara, o Senado concordou. Além do fim das saídas temporárias, a obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime de cumprimento de pena. Então está no regime fechado para ir para o semiaberto. Isso acabou, Pedro, com uma lei federal em 2003. E o exame criminológico ele dificulta a progressão de regime para aquele preso que não tem mais recuperação, que vai ser comprovado por uma equipe multidisciplinar, composta ou por psicólogo ou por psiquiatra. Todo mundo lembra do caso do Champinha, infelizmente. E por que o Champinha cumpriu alguns poucos anos e já ia ser posto em liberdade?
justamente porque não tinha o exame criminológico, um psicólogo, um psiquiatra falando, olha, se esse cara sair de novo para o convívio social, ele vai voltar a matar, a estuprar. Então, o retorno do exame criminológico vai analisar, inclusive, a periculosidade do criminoso, se pertence ou não à facção criminosa, qual é a probabilidade de ele cometer um novo delito. Isso é uma trava a mais, uma dificuldade a mais para criminosos de alta periculosidade e que pertencem a facções criminosas, que eles progridam de regime e saiam pela porta da frente dos presídios. E um outro ponto é a possibilidade de monitoramento eletrônico em outros regimes de cumprimento de pena, no regime aberto, estou falando especificamente. Em São Paulo, nós temos 198 mil criminosos cumprindo pena no regime fechado e semiaberto e mais de 300 mil no regime aberto. Isso nos dá agora, com a segurança jurídica dessa lei aprovada, solicitar ao Poder Judiciário que criminosos que selecionados por nós, através do trabalho de inteligência, que pertencem ao crime organizado, que são de alta periculosidade, possam ser monitorados por georreferenciamento. Então, mais uma ferramenta para monitorar e combater o crime organizado em todo o Brasil. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que voltou para a Câmara ontem para votar nesse projeto e agora já reassumiu o cargo aqui na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Muito obrigada, hein, secretário, pelo seu tempo aqui para a gente. Até uma próxima vez. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.